dia. Estamos aqui, com mais um vídeo aula de português direcionado para a turma do 8º ano. Eu sou a professora Ana Raquel e eu venho com todo carinho repassar os conteúdos de revisão da nossa avaliação parcial. Então, que vocês possam assistir, revisar, estudar, com dedicação para obter bons resultados, tá bom? Então, um dos nossos conteúdos, que nós já estudamos, mas como nós estamos revisando, nós estudaremos novamente. As vozes verbais, tá bom? As vozes do verbo são o mesmo que vozes verbais. As vozes verbais indicam a maneira como o sujeito se relaciona com o verbo. O sujeito pratica ou sofre a ação do verbo? É agente ou paciente? Então, essa relação, esse relacionamento, se ele sofre ação, se ele pratica, ou se ele sofre e recebe, se ele pratica e recebe essa ação ao mesmo tempo, esse tipo de relação ele é classificado pelas vozes verbais, tá bom? Aqui nós temos dois exemplos. O vento agitava a água. Temos aqui o sujeito, o vento, o verbo agitava, O vento agitava as águas. Então aqui, quem praticava a ação de agitar era o vento. O vento, que é o sujeito, ele praticava a ação de agitar as águas. Então, nesse caso aqui, ele é um agente, É um agente, porque ele está agindo, ele está praticando a ação. É a voz ativa. Já essa daqui, que é o mesmo exemplo, só que mudando, passando da voz ativa para a passiva. As águas eram agitadas pelo vento. Eu chamo a atenção de vocês para essa questão, onde o sujeito aqui, que estava lá no início, passa a vir aqui para a última parte da frase, Ou seja, de sujeito da ativa, ele passa a ser o quê? O agente da passiva. Ele não era agente, Ele não era ativo, não era sujeito. Ele passou a ser o quê? O paciente, Ele recebe aqui a ação. As águas eram agitadas pelo vento. Você observa que as águas estão recebendo a ação que é praticada pelo vento, pelo agente da passiva. Então, no caso daquela frase, que as águas eram agitadas pelo vento, é uma voz passiva. Na voz ativa, o verbo está na voz ativa quando o sujeito é agente, quando ele está agindo. Isto é, pratica a ação expressa pelo verbo. Quando ele está praticando a ação, quando ele está agindo, E nós chamamos de voz ativa. Os dois exemplos aqui da voz ativa é esse. O caçador abateu a ave, Então, quem praticou a ação foi o sujeito, o caçador, Então, o sujeito praticou a ação de abater as aves. Ele, então, vai ser o quê? Uma voz ativa. Os pais educam os filhos, Então, os pais, eles praticam a ação de quê? De educar os filhos. Por isso que também é uma voz ativa. Nós vemos aqui agora a voz passiva. A voz passiva, ela indica que o sujeito sofreu a ação ou ele recebeu a ação. Ele pode ter sido receptor da ação expressa pelo verbo. Os trabalhos foram apresentados pelos alunos. Você observa que pelos alunos passou a ser a voz, o agente da passiva. Os trabalhos foram apresentados pelos alunos. Os trabalhos, eles
passaram a receber, né? Eles receberam a ação de ser o quê? De serem representados, né? Pelos alunos. Por isso que a voz passiva, ele é o paciente. Os trabalhos foram apresentados. Também é formado, né, outro modo de você poder identificar que é uma voz passiva, é porque vem composto pelo verbo ser, né, foram apresentados pelos alunos. Além de ele sofrer ação, ele é formado pelo verbo ser, certo? E também pela apresentação do verbo no particípio, apresentados. Olha aqui a terminação ados, quando os verbos estão na forma nominal do verbo, que é o particípio. Os filhos são educados pelos pais, né? Aí os filhos recebendo a ação de ser educados pelos pais. Se eles estão recebendo, eles são o quê? São pacientes. O paciente é aquele que recebe a ação. Então, nesse caso aqui também é a voz passiva. Agora nós temos a passiva. Dentro da voz passiva, né? A passiva ela pode se apresentar de duas formas. A passiva analítica e a passiva sintética. Vamos ver agora a passiva analítica. A voz passiva analítica frequentemente é formada pelo verbo auxiliar ser, né, que ele está sempre auxiliando, ou está seguido do particípio do verbo principal, como eu tinha acabado de explicar para vocês. O homem é afligido pelas doenças, né? Você observa aqui que esse verbo, né, o verbo ser, afligido, está onde? No particípio, certo? Ele é afligido pelas doenças, ou seja, que o agente da passiva, né? Então, é o que? É a voz passiva analítica. Eu costumo dizer que nós utilizamos mais essas vozes passivas na forma analítica. Então, toda vida que o verbo vier com o verbo auxiliar, ser ou estar, e ele estiver seguido de um verbo no particípio, ele é a voz passiva analítica. A criança era conduzida pelo pai, né? A criança o quê? É a voz passiva porque ela recebe a ação de ser conduzida. Mas aqui também tem outro verbo auxiliar, acompanhado do particípio ida, conduzida pelo pai. As ruas serão enfeitadas, né? Aqui o verbo ser, enfeitadas. O verbo está no particípio. Você observa que tem dois verbos. Um verbo que ele auxilia e o outro ele está indicando. A forma nominal está no particípio, certo? Seriam abertas novas escolas. Então, esses exemplos estão na voz passiva analítica. Agora nós vamos ver um pouquinho sobre a voz passiva. Aqui na voz sintética é formado por um verbo transitivo direto ou indireto, né? Na terceira pessoa do singular ou no plural, mas com o pronome apassivador se, tá bom? Contaram-se histórias estranhas, né? Você observa que quando o verbo, a oração, ela pode ser transformada em a passiva, na voz passiva analítica, ela é considerada uma voz passiva sintética. Contaram-se histórias estranhas. Histórias estranhas foram contadas. Então tem o mesmo sentido, não altera o sentido. Por isso que esse se é considerado pronome apassivador. Agora nós vamos ver também as diferenças entre o se, porque tanto a voz passiva sintética, ela recebe o se,
como a voz reflexiva, né, ela também recebe o si, tá bom? Tem o si, que é o pronome apassivador, que vem contido na voz passiva sintética, e também tem o si, que é o índice de indeterminação, né, do sujeito. Ou seja, o sujeito ele é indeterminado, por isso que ele recebe o si. Mas tudo isso ocorre na voz reflexiva, que nós veremos já já. Né? Por enquanto, nós estamos estudando o pronome si apassivador. O pronome apassivador, qual é a diferença, né, do si? Para não confundir vocês, prestem bem atenção que a gente vai explicar devagar. Aparece com o verbo transitivo direto, ou também pode ser o verbo transitivo direto e indireto. Professor, quando é que eu vou saber que é o verbo transitivo direto? Quando ele não vem seguido de preposição, certo? E quando você pode fazer uma pergunta a o que, de que, certo? Então, se na formação lá da frase você perguntar o que e combinar, então esse verbo ele é transitivo direto. Bom? Ocorre na voz passiva sintética, esse si apassivador. Também, quando vem com esse si, certo? Ele pode se transformar na voz passiva analítica. O verbo concorda com o sujeito. E também vem inserido na terceira pessoa do singular e também do plural. Já o si do índice de determinação do sujeito, ou seja, quando esse si vem na voz reflexiva, como é que nós vamos identificar? Eu já falei que quando vem com o verbo transitivo direto, né? Ele é o quê? É o si apassivador. Aqui, no si, que é índice de indeterminação do sujeito, quando se refere à voz reflexiva, ele aparece com o verbo intransitivo, né? Ou então com o verbo transitivo indireto. Quando é que o verbo é intransitivo? Vocês já estudaram, mas eu vou puxar um pouquinho para vocês não esquecerem. O verbo intransitivo é aquele que já vem com sentido completo. Não precisa de nenhum complemento. O verbo transitivo indireto é aquele que vem seguido de uma preposição. Então, tá a diferença. O verbo vai vir sendo transitivo indireto, certo? E o outro da passiva, ele vai ser direto, certo? E o da reflexiva vai ser indireto. O direto, certo? Você vai fazer a pergunta ao que, o que, né? Porque na maioria das vezes se refere a objetos, certo? A coisas. Já o verbo transitivo indireto, você vai fazer a perguntinha a quem, de quem. Geralmente se refere a pessoas, certo? A oração não se transforma em passiva analítica. Olha a diferença. Quando esse si é o índice de indeterminação do sujeito que vem na reflexiva, essa oração ela não se transforma numa passiva analítica. O sujeito também não aparece expresso na oração. Por que o sujeito não aparece na oração? Porque ele é índice de indeterminação. O sujeito aqui ele vai ser indeterminado. Ninguém sabe quem foi que praticou a ação ou sofreu a ação. O verbo aparece apenas na terceira pessoa do singular. E agora nós vamos ver sobre a voz reflexiva. Né? Na voz reflexiva, o sujeito é ao mesmo tempo agente e paciente, porque ele tanto pratica a ação como ele recebe essa ação praticada por ele mesmo. Sacrifiquei-me por ele. Quando eu digo sacrifiquei-me por ele, é que o sujeito, ele pratica a ação de sacrificar e recebe a ação de ser sacrificado. Por isso que é a voz reflexiva, ele pratica e recebe a ação
ao mesmo tempo. Os pais contemplam-se nos filhos, ou seja, quando os pais olham para os filhos, eles se veem nos filhos, né? Vê o exemplo deles, as atitudes deles. Então, os pais veem e são vistos ao mesmo tempo, né? Então, ele pratica a ação de olhar e de se ver, recebe a ação de se ver, certo? Essa é a voz reflexiva. Também, dentro da nossa revisão, nós temos o hipônimos e hiperônimos, né? Hiperônimos é uma palavra que apresenta um significado mais abrangente, mais amplo, certo? Do que do hipônimo, né? Já o hipônimo é um vocabulário mais específico, certo? Mais restrito, né? Professora, como é que eu vou fazer para diferenciar, para não confundir? Vou dizer como. O hiperônimo, ele é formado de quê? Hiper, né? Grande, maior, mais amplo, mais abrangente. É o hiperônimo. Já o hipônimo é uma parte, é uma partícula do hiperônimo, certo? É como se o hiperônimo fosse um todo e o hipônimo fosse uma parte desse todo. O que dá é o que acontece com as palavras doença e gripe, certo? Doença, né? Quando você fala doença, é bem ampla, é uma palavra bem abrangente. Pode ser qualquer doença, né? Doença, generalizei, tem um sentido bem abrangente, então esse é o hiperônimo. E o hipônimo seria o quê? A gripe, né? Eu especifiquei, certo? Eu restringi o nome da doença com a gripe, então seria o hipônimo. Aqui, quando eu digo doença, né? A doença, só existe um nome, doença, é o hiperônimo. Mas, o que pode ser essa doença? Pode ser uma gripe, pode ser uma malária, pode ser uma dengue, certo? E pode ser qualquer outra doença, qualquer doença. Então, o que eu citei agora, gripe, malária, dengue, certo? São hipônimos, ou seja, todas essas palavras, elas pertencem a um campo. Que campo é esse? Né? Está se referindo ao quê? A doença, certo? É como se eu falasse o corpo humano, é como se fosse o corpo humano, né? Aí, o corpo humano é um hiperônimo, é uma palavra hiperônima, certo? Agora, quando eu começo a citar nomes, mãos, cabeça, tronco, membros inferiores, são partícula desse corpo. Então, todas essas outras palavras, como eu disse, membros inferiores, cabeça, tronco, membros superiores, são palavras hipônimas, porque são partículas que fazem parte do corpo humano. Nós vamos ver aqui vários exemplos de palavras. A relação existente entre hiperônimos e hipônimos é fundamental para a coesão textual, certo? Para você ter um entendimento, né? Para não fugir do significado, para ter mais sentido. Por isso que é fundamental para essa coesão textual, tá bom? Vou dar aqui alguns exemplos. Grupos de refugiados chegam diariamente do sertão, castigado pela seca. São pessoas famintas, maltrapilhas, destruídas. Quando eu digo refugiados, eu estou me referindo a quê? A pessoas, né? Então, eu não precisei aqui repetir a palavra refugiados, né? Por isso que existem palavras com o mesmo significado, né? Mas são palavras diferentes para poder estar de acordo com a coesão do texto. Quando eu digo são pessoas,
eu estou me referindo aos refugiados, né? Porém, eu não estou repetindo a palavra refugiados. Então, esse significa uma coesão textual, certo? Note que a palavra pessoa é hiperônimo e a palavra refugiados, uma vez que pessoa apresenta o significado mais abrangente, é o que? O hipônimo, certo? Refugiados hipônimos. Aqui nós temos exemplos que eu havia citado até. Perna, braço, cabeça, olhos, cabelos, nariz são hipônimos. Hipônimo, porque são partículas que fazem parte de um todo. Quem é esse todo? É o corpo humano, as partes do corpo humano. E as partes do corpo humano, esse corpo humano aqui é o hiperônimo, certo? Nós temos outro exemplo aqui. Hiper, que é o maior, que é o mais abrangente, que é o amplo, ele, que é o hiperônimo, ele se refere aqui a cores, né? Agora, quando eu começo a especificar os tipos de cores, aí eu já estou me referindo aos hipônimos, que são as partículas, as partes que fazem parte de um todo. O todo seria o quê? As cores, né? Agora, as partículas seria o quê? Azul, verde, amarelo, cinza, marrom, lilás, e aí várias cores, né? Que nós chamamos de hipônimos. Nós temos outro exemplo aqui. Martelo, serrote, alicate, torno, enxada são hipônimos, né? São materiais que fazem parte de um mesmo campo. Que campo é esse? Ferramentas. Quando eu digo ferramentas, eu posso estar citando o exemplo de martelo, pode ser um serrote, certo? Então, as ferramentas são palavras hiperônimas, porque é uma palavra ampla, bem abrangente. Já os hipônimos são as palavras mais específicas. Hiperônimos e hipônimos, mais exemplos, né? Para não deixar nenhuma dúvida. Nós temos aqui animal. Hiperônimos, quando eu me refiro a animal, porque animal é como se fosse um campo de sentido, né? Quando eu digo animal, eu posso estar me referindo a gato, a uma baleia, a um rato, um golfinho, um leão, a um porco, uma vaca, uma girafa. Qualquer animal. Qualquer animal pode ser hipônimos, mas a palavra animal, certo? Que é o campo do significado, o campo do sentido, é hiperônimo. Fruta é um exemplo de hiperônimo, mas quando eu começo a especificar os tipos das frutas, aí eu já estou citando os hipônimos: maçã, laranja, ananás, manga, banana, ameixa, pêssego, cereja e etc. Né? Outro exemplo de hiperônimo é flor. Agora vamos especificar que flor é essa. Pode ser uma rosa, um cravo, um almiquer, um crisântemo, uma hortênsia e etc. Né? São hipônimos. Outro hiperônimo, país. Né? País é como se fosse um campo, uma palavra mais ampla. Mas dentro do país eu posso citar vários: Brasil, México, Alemanha, Portugal, Bolívia, Equador e etc. Esses países citados fazem parte do hipônimos. E aí, tudo que nós desejamos a vocês: bons estudos, estudem, se dediquem para vocês obterem bons resultados, tá bom? Não só na prova, mas bons resultados nas conquistas, nos aprendizados, no conhecimento de vocês. Até a próxima.